Glória a Deus, aleluia! Como que você está? Tudo na paz, tudo tranquilo? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja sendo abençoado por Deus. É, eu espero que você esteja em paz, em paz com você mesmo, em paz com Deus, em paz na sua casa, com a sua família. Eu espero que você tenha paz. Você sabe uma coisa interessante? Já faz algum tempo que eu ouvi uma frase de uma pessoa e eu me apropriei dessa frase. Eu peguei isso como uma coisa que eu estou fazendo na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito brigona, muito briguenta. Uma pessoa que brigava pelos direitos, discutia para saber quem estava certo. Mas eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu peguei isso para mim. Ele disse assim: na minha vida eu já briguei muito, mas hoje em dia eu prefiro ter paz do que ter razão. Deixa a sua razão de lado, esteja em paz, tenha a paz de Jesus dentro de você. Você vai ver como a sua vida vai melhorar muito, muito, muito. Amém? Nos ajude aqui com esse canal, nos ajude a divulgar os vídeos postados nesse canal, as palavras de Deus, nos ajude a fazer com que o YouTube envie essas palavras, esses vídeos, até os confins da internet para alcançar muita gente. Dê o seu like, assine o canal se você desejar. Seja um missionário de Deus, pegue o link dessa palavra, envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam a palavra e sejam edificados em sua fé, sejam engrandecidos. A palavra de Deus, ela nos diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós edificamos, nós engrandecemos, nós aumentamos a nossa fé. Permita que as pessoas que você ama aumentem a sua fé e sejam edificados pelas palavras de Deus que nós veiculamos aqui. Amém? Glória a Deus! Você sabe quando você gosta muito de uma coisa? Por exemplo, né? Geralmente os homens, né, mais do que as mulheres, mas geralmente os homens gostam muito dos seus carros. E aqueles que têm condição, tempo, eles passam muito tempo lavando o carro, limpando o carro, encerando o carro, ajustando as coisas no carro, né? Colocam tapetes, colocam um som bacana, sabe? Cuidam, gastam tempo. Quando você gosta de alguma coisa, você gasta tempo com ela, você é zeloso com aquela coisa. E eu queria te perguntar uma coisa hoje. Até que ponto você é zeloso com a obra de Deus? Até que ponto você tem cuidado da sua vida espiritual? Do relacionamento que você tem com Deus? Até que ponto você tem cuidado da casa de Deus, aonde você aonde ele habita em você, que é o templo do Espírito Santo? Até quanto você tem cuidado para que o templo do Espírito Santo, que é você, esteja bem, esteja bem limpo, vamos dizer assim, né? Limpo do pecado. Até que ponto você é zeloso com a obra de Deus? Com a evangelização de pessoas que não conhecem a Deus? Até que ponto você é zeloso
em pregar a palavra de Deus para alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, ou mesmo na sua família. Talvez você tenha pessoas na sua família que ainda não se converteram a Jesus. E aí você tem oportunidades de falar de Jesus para eles. Até que ponto você cuida das coisas de Deus? A palavra de Deus, ela nos diz que quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Deus está derramando bênção sobre nós para que a gente possa investir na obra, para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa pregar o evangelho em todos os lugares. Até que ponto você é zeloso com a obra de Deus? A palavra de Deus, ela nos diz, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, fala o seguinte: nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Vou repetir: nunca falte a vocês o zelo, o cuidado, a preocupação, a vontade de ser excelente na obra de Deus. Sejam fervorosos. Sabe, que a obra de Deus te chame a atenção e te faça estar empolgado em fazer a obra de Deus. Quando falarem assim, olha, nós vamos fazer a obra de Deus em tal lugar, numa casa de recuperação, pregando para pessoas na rua, levando comida para os mais pobres e necessitados, você vai ficar empolgado, você vai ficar, sabe, querendo fazer aquilo, querendo que chegue o dia logo para que você possa fazer. Você se sente assim? Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Certa vez Jesus estava chegando no templo e tinha várias pessoas fazendo comércio dentro do templo. Estavam vendendo os animais para sacrifício, as pombinhas, os carneiros, as ovelhas, os bodes, sabe? Os animais para fazerem sacrifício, eles estavam ali vendendo, comercializando, trocando moedas, fazendo da casa de Deus uma feira, um bazar. E aí Jesus entra no templo, pega um chicote e sai batendo nas pessoas, derrubando as bancas, jogando as moedas no chão, sabe? Libertando os animais que estavam presos ali, amarrados. E Jesus grita bem alto. Ele fala assim: a casa do meu pai é casa de oração. E vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Sabe, Jesus, ele falava que o zelo da obra de Deus consumia ele. Olha só o que diz no Salmo 69, no capítulo 9. A palavra de Deus fala assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Olha só como isso é tremendo, é poderoso. O zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Quando você ouve alguém fazendo piada das coisas de Deus, fazendo piada com a palavra de Deus, contando piadas, tendo como personagens das piadas pastores, pessoas cristãs, o que você faz? Qual a sua atitude? Será que você, no mínimo,
Sai de perto. Sai daquela roda de conversa. Ou será que você continua ali e para ficar numa boa com as pessoas, você ainda dá uma risadinha, ainda acha uma graça? Nós precisamos pensar nisso. A obra de Deus, ela tem que ser primordial, importante na nossa vida. A gente precisa ter desejo, vontade de fazer a obra de Deus. O nosso coração tem que queimar para fazer a obra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que nós temos que voltar ao nosso primeiro amor. Lá onde nós conhecemos Jesus, aonde nós entregamos a nossa vida para Jesus, aonde a gente estava todo empolgado para ler a palavra, para aprender a palavra, para pregar o evangelho, a gente queria que todo mundo conhecesse, tivesse a mesma sensação que nós estávamos tendo. Lembra disso? Será que você lembra? Lembra lá da época que você se converteu? Lembra? Você lembra lá da época que você aceitou Jesus? Talvez lá na igreja, como foi comigo, aonde eu cheguei e o pastor que estava pregando falou um monte de coisa ali que bateu exatamente com o que eu estava passando ali naquele momento, falou exatamente o que tinha na minha vida naquele momento, as minhas dúvidas, sabe, as coisas que me incomodavam, ele falou tudo ali. E aquilo me deixou maravilhado, aquilo falou, meu Deus, eu nunca tinha vindo nessa igreja, como é que esse pastor sabe dessas coisas todas? E depois de muito tempo eu vim a saber que o Espírito Santo de Deus revelou a ele. Porque Deus revela as coisas escondidas para aqueles que fazem a sua obra. Você gosta de fazer a obra de Deus? Ou será que a obra de Deus na sua vida já virou um costume? Você faz a obra de Deus por desencargo de consciência? Para ficar bem com o pastor e com a liderança da igreja? O que te motiva a continuar no caminho de Cristo? O que é que tem te motivado a você continuar na sua fé? Sabe, muitas vezes a gente já está tanto tempo no caminho do cristianismo, já está tanto tempo, sabe, nas igrejas e caminhando com Deus, que a gente já se acostumou. A gente faz as coisas mecanicamente. Não, hoje é domingo, eu tenho que ir para a escola bíblica, e mais tarde eu tenho que ir para o culto. Mas aquilo virou um compromisso muito mais de um clube do que em adoração a Deus. Como é que anda o amor por Deus na sua vida? Como é que anda o amor pela obra de Deus na sua vida? Será que você continua com aquele mesmo fervor? Será que você continua com aquela mesma pegada, sabe, de sair para evangelizar, fazer evangelismo de rua, bater de porta em porta, ver se as pessoas querem que você ore? Será que você continua com a mesma pegada? Eu vou ser sincero com vocês, essa semana eu fiquei com muita vontade de desistir desse canal. De parar de colocar aqui os vídeos, as palavras de Deus. Porque o canal não prospera. Não temos inscrições. E é interessante que os vídeos que eu coloco aqui, ele tem 5, 6, 7 visualizações. E aí eu cheguei à conclusão de que muitas vezes nem a minha família vê os vídeos que eu coloco aqui.
Mas Deus não permitiu que eu desistisse. Deus não permitiu que o amor pelas almas caísse por terra. Deus não permitiu que eu deixasse de colocar as palavras aqui. Sabe por quê? Porque se eu alcançar uma única vida, uma única, já é o suficiente para Deus. Se os vídeos que eu coloco aqui alcançar uma alma, já é o suficiente para Deus. Então, eu queria que a gente meditasse em como está a motivação, como está a nossa motivação para fazer a obra de Deus. Qual é a motivação que você tem hoje para fazer a obra de Deus? São as almas? As vidas? As pessoas? Ou talvez a sua motivação seja ficar bem com o pastor, como nós já falamos, ficar bem com a liderança da igreja? Qual a sua motivação? A sua motivação é Deus ou são as pessoas? Se você hoje ficasse, vamos imaginar aqui um pouco, se hoje você ficasse sem igreja, por algum motivo no Brasil, se fechassem todas as igrejas, era proibido fazer culto, o que você faria? Será que você daria graças a Deus por não ter mais que ir à igreja todo domingo, toda quarta-feira? Será que você daria graças a Deus por não ter que ir, poxa, na escola bíblica? Ter que estar presente, bater o ponto lá na igreja? Ou você ficaria triste porque você teria que arranjar uma forma agora, dentro da sua casa, talvez só com a sua família, para fazer os cultos, para estudar a palavra, para continuar mantendo a sua fé viva? Sabe, às vezes eu fico pensando sobre isso. Se nós vivêssemos num país onde os cristãos são perseguidos, onde existe uma perseguição mais real, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma certa perseguição, mas ela é sutil, ela é velada, ela não é às claras. Mas existem países onde os cristãos são perseguidos e muitas vezes eles são levados a escolher entre a sua fé e um emprego, entre a sua fé e a família, entre a sua fé e a sua vida. E aí? Se nós chegássemos nesse extremo, você manteria a sua fé? Sabe, são perguntas que eu fico me fazendo. São perguntas que eu fico pensando, meditando sobre isso, sabe? Até que ponto eu amo a Deus? Até que ponto eu sei que Deus é tudo na minha vida? Até que ponto o zelo da casa de Deus me consome? Olha só o que diz no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16. Olha só. Conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio e nem é quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus estava falando aqui com uma igreja que tinha começado com todo o fervor,
com toda a vontade de evangelizar, de pregar a palavra, de fazer a obra, de ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Mas com o tempo, essa igreja foi se acomodando, talvez o amor foi se esfriando, deixando de ser quente, mas também não era fria, porque não tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Era morna. Ah, eu sou de Deus, mas... sabe como é que é, né? Se me chamarem para uma baladinha, até que eu vou. Ali, final de contas, não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Uma cervejinha. Não tem nada a ver. Um tequinho. Não tem nada a ver. E com isso a igreja ficou morna. Ela não era fria, mas também não era quente. E Jesus aqui é bem claro. Ele fala para essa igreja: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você já pensou se Jesus chegar para você lá no juízo final, lá no nosso julgamento, e ele falar assim: estou a ponto de te vomitar, porque você me causa náuseas, você me causa ânsia de vômito, porque você não é frio e nem é quente. Como que está o zelo da obra de Deus na sua vida? Eu quero que essa palavra venha bater de encontro com aquilo que você tem sido na casa de Deus, aquilo que você tem sido na obra do Senhor, aquilo que você tem sido na sua caminhada cristã. Você sabe por quê? Hoje em dia se usa muito o termo crente. Ali, ó, aquele cara é crente. Aquele cara lá vai o crentão. Só que eu quero te dar uma notícia que não é tão boa. Crente, até o diabo é. O diabo crê em Deus e treme, porque ele sabe o que Deus pode fazer. Ele sabe o que Jesus fez com ele na cruz do Calvário. Ele sabe que ele foi derrotado, que o tempo dele está chegando ao fim. Até o diabo crê. Mas será que você pode dizer: eu sou um cristão? Um imitador de Cristo? Um pequeno Cristo? Eu quero que essa palavra venha acender dentro de nós a chama, a paixão pela obra de Deus. Renovar em nós a paixão por fazer a obra de Deus cada vez mais, por pregar a palavra em tempo e fora de tempo, por orar pelas pessoas, não perder as oportunidades. Sabe, eu oro pelas pessoas até pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu oro pelas pessoas sempre que elas pedem oração. Eu dou um jeito de responder ali a mensagem orando, sem perder a oportunidade de abençoar aquela vida, de fazer a obra de Deus, de crescer a fé de alguém, levando uma palavra de Deus. E eu quero que essa palavra venha mexer com você hoje. Que ela venha que ela venha balançar as suas estruturas, para que você venha a se tornar fervoroso de novo diante de Deus. E se você já é fervoroso, glória a Deus que você se mantenha assim. E se você não entregou a sua vida para Jesus até hoje, que essa palavra possa te mostrar o tanto que é bom fazer a obra de Deus, o tanto que é bom ter Deus como nosso Senhor, nosso Salvador, estando no controle de todas as coisas. Que essa palavra hoje possa causar na sua vida uma bênção grandiosa,
e que você possa ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, que você possa ser cada vez mais ousado na obra de Deus, cada vez mais ousado para falar de Jesus, para defender Jesus nas suas rodas de amigo, aonde você estiver. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, em nome de Jesus, que você seja uma bênção e que você seja quente, nem frio nem morno, quente na obra de Deus, em nome de Jesus. Não se esqueça, dê o seu like, dê o seu gostei, assine o canal, envie o vídeo, esse link para os seus contatos, divulgue a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.